Bem-vindo à aula de Threads Java. Geralmente, escrevemos programas que executam um passo de cada vez em sequência. Essa sequência de passos executados um de cada vez é chamada de thread. Ou seja, até agora programamos usando uma única thread por programa. Mas na vida real, várias atividades são feitas ao mesmo tempo. Um caixa de banco, por exemplo, ele realiza uma operação por vez. Mas dentro de um banco, nós temos vários caixas trabalhando ao mesmo tempo. Para simular esses vários caixas trabalhando simultaneamente, precisaríamos usar uma thread para cada caixa. Assim, poderíamos ter uma situação mais parecida com a vida real. Esses programas que utilizam várias threads são chamados de multithread. Ou seja, eles são capazes de executar várias atividades ao mesmo tempo. Essa é uma capacidade que todo computador tem, e a linguagem de programação Java permite a você utilizar esse recurso. Então, o objetivo da aula de hoje é sair do desenvolvimento tradicional, onde uma atividade é executada por vez dentro do nosso programa, para um desenvolvimento multithread, onde várias atividades podem acontecer simultaneamente. E como é que nós gerenciamos essas várias atividades simultâneas? Através dos objetos thread. As classes thread implementam uma interface chamada Runnable, que define um objeto executável. Todo objeto executável tem um método run. E qual é o ciclo de vida de uma thread? Como é que ela inicia, como é que ela executa e como é que ela morre? É isso que nós vamos ver nessa aula. Então, para começar, vamos criar um pacote para armazenar todas as classes que vamos utilizar nessas aulas de thread. Então, eu vou chamar esse pacote aqui de threads. E dentro desse pacote, vamos criar nossa primeira classe, chamada ping-pong, com o método main. Agora, antes de criar a nossa primeira thread, eu quero mostrar para vocês que todo programa roda sobre uma thread, seja definida ela por você ou não. Então, vamos criar um programa bem simples. Dentro do nosso método main, a única coisa que você vai fazer é escrever na tela do sistema a palavra ver thread. E eu quero mostrar para você a thread desse programa ping-pong em execução. Então, vamos marcar essa linha do seu programa para ser debugada dentro do Eclipse. E ao invés de executar essa classe através do botão de execução tradicional, vamos executar ela usando o debug. O Eclipse vai pedir para você mudar de perspectiva. E agora sim, nessa primeira aba no canto superior esquerdo, você pode visualizar a thread principal que está sendo utilizada, pela sua classe ping-pong. Essa thread é chamada de main. Esse é o nome que foi atribuído pela Java Virtual Machine a essa thread. Então, por debaixo dos panos, a sua Java Virtual Machine criou essa thread e passou a utilizar ela para executar a sua classe ping-pong. Então, agora sim, vamos voltar à nossa classe e criar a nossa primeira thread. Como é que eu crio uma thread? Da mesma forma que você cria qualquer outro objeto em Java. Então, thread define a sua variável, new thread. É assim que nós criamos uma thread. Mas, se nós executarmos esse programa, ele não vai fazer exatamente muita coisa para você. Ele vai criar a thread
e vai matar a thread logo depois que ela for criada. Por quê? Porque essa thread não faz absolutamente nada. Então, vamos construir nessa nossa classe ping-pong, né? Vamos transformá-la em uma thread que faça alguma coisa que você possa perceber. Então, eu vou estender na nossa classe ping-pong a classe thread. Perfeito. Agora, o objetivo dessa nossa thread vai ser imprimir uma palavra que nós vamos informar no método construtor dessa classe várias vezes, né? Então, a palavra vai ser informada no método construtor e vai ser armazenada como um atributo dessa classe. Perfeito. Agora eu quero mostrar uma outra coisa para você. Utilizando threads, você pode usufruir dos estados da thread. Você pode, por exemplo, colocar uma thread para aguardar um determinado tempo com o método sleep, né? Então, você pode aguardar um tempo para que ela volte ao estado pronta para ser executada, ela passa a ser executada novamente, você pode colocar ela para dormir de novo. Então, esses estados aqui, você pode manipular eles. Então, o que eu quero fazer aqui é imprimir essa palavra que foi informada de tempo em tempo, de 2 em 2 segundos, por exemplo. Agora, os segundos, eles também são definidos em milissegundos. Então, no nosso método construtor, eu vou informar um outro atributo de tempo, né? Que vai ser também um atributo da nossa classe. E vou utilizar esse tempo para imprimir nesse espaço de tempo as palavras que eu quero. Um número determinado de vezes. Então, perfeito. Criamos aqui a nossa classe, mas como é que eu coloco essa classe para ser executada? Simples. Criando a classe ping-pong. Essa classe vai receber aqui esses dois parâmetros, né? A palavra que eu quero imprimir e o tempo em milissegundos que eu desejo apresentar essas palavras. De tanto em tanto tempo, de 1,5 segundo em 1,5 segundo, eu quero imprimir a palavra ping. A mesma coisa para a palavra pong. De 2 em 2 segundos, eu vou querer imprimir essa outra palavra. Agora, só isso daqui é o suficiente para iniciar, né, para criar uma nova thread. Só que criar uma nova thread não a coloca num estado pronto para ser executada. Para você colocar uma nova thread em um estado em que a JVirtualMachine possa recebê-la para começar a executá-la, você precisa executar o método start dessa thread. Então, vamos executar o método start das duas threads. Pronto. Agora as nossas threads vão para o estado pronta para ser executada. Nesse estado, a sua Java Virtual Machine vai executar o método run dessa sua thread. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Pronto, nós executamos as duas threads, não aconteceu absolutamente nada, elas morreram, né?
e a palavra ver thread foi impressa na tela. Por que não aconteceu nada? Porque para que possa acontecer, a sua JVM precisa encontrar um método run dentro daquela thread. E nós não informamos nenhum método run para ela. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. É o método run que é chamado pela Java Virtual Machine para executar a sua thread. Você nunca vai chamar o método run por sua própria conta, tá certo? Então vamos lá. Vamos definir o método run dessas nossas threads. Public void run. Dentro desse método, eu quero agora imprimir aquela palavra que nós temos dentro da nossa thread algumas vezes. Quantas vezes? 5 vezes. Então, vou colocar isso aqui dentro de um for. Para imprimir 5 vezes. E aí tem mais um detalhe. Lembra que nós armazenamos um tempo em milissegundos? Para eu aguardar esse tempo para imprimir, né, de tempo em tempo essa palavra. Como é que eu paraliso a minha thread? Ou seja, como é que eu faço para a minha thread aguardar esse tempo para que ela possa continuar a execução do nosso for? Através de um método estático do nosso objeto thread. Da nossa classe thread, na verdade. Então, dentro da classe thread, eu tenho o método sleep, que coloca essa nossa thread para dormir. Aquele tempo que eu especifiquei. Então, quando você chama esse método sleep, a sua thread vai para um estado esperando. Ela passa a aguardar que aquele tempo passe para que ela volte ao estado de pronta para ser executada, para que a JVM continue a executar ela novamente. Agora, esse método sleep, ele lança uma exceção chamada interrupted exception. Então, eu vou lançar essa exceção. Na verdade, eu vou capturar essa exceção. Try. Você pode tanto capturar aqui digitando o comando completamente, como clicar aqui nesse sinal de lâmpada da IDE Eclipse e escolher aqui Surround Try Catch. Então, eu vou colocar todo o bloco for dentro do nosso Try Catch. E quando esta exceção acontecer, eu quero parar a execução da minha thread. Como é que eu faço isso? A sua thread, ela vai terminar, ela vai ser aniquilada, né? Assim que o método run parar de ser executado. Ou assim que ele terminar de ser executado. Como é que isso acontece? Né? Toda vez que o seu método retorna, seja ele um valor ou não, o seu método para de executar. Significa que ele chegou ao fim. Então, ele pode chegar ao fim fora do bloco try catch, né? Ou aqui dentro do seu try você já pode retornar. Isso aqui vai informar para o método que ele terminou a execução. Quando esse método run terminar de ser executado, a sua thread é encerrada. Então, em outras palavras, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma thread chamada ping-pong com uma palavra e um tempo definidos,
que são usados pela Java Virtual Machine, quando ela executa o método run, para imprimir aquela palavra 5 vezes num espaço de tempo que você informou. Nós estamos criando aqui duas threads, uma com a palavra ping e outra com a palavra pong. E a de palavra ping, ela é executada de 1,5 segundos em 1,5 segundos. E a com a palavra pong, de 2 em 2 segundos. Agora, percebam o seguinte. Se esses dois objetos que nós criamos não fossem uma thread, eles executariam no mesmo fluxo de atividade, ou seja, a palavra pong só iniciaria a ser impressa na tela do sistema depois que as 5 palavras ping tivessem sido apresentadas na tela do sistema. Mas quando nós executamos essa classe aqui agora, olha o que acontece. As palavras ping e pong são impressas paralelamente. Primeiro uma palavra pong, depois uma ping novamente, depois um pong, ping, pong e assim por diante. Então, essa que é a grande vantagem das nossas threads. As atividades são executadas simultaneamente. Então, você não precisa esperar todos os pongs serem impressos na tela para que os pings comecem a ser impressos. Eles são impressos ao mesmo tempo. Vejam aí. Tá? E em alguns momentos você pode ter o ping sendo executado várias vezes, porque o tempo de impressão dele é menor. Então, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Lembre-se do ciclo de vida de uma thread, como é que você cria uma thread e coloca ela no estado de pronta para ser executada, e que você nunca deverá executar diretamente o método run. Esse método é executado pela Java Virtual Machine. Tá? E se você quiser colocar a sua thread para dormir um pouquinho, chame o método sleep, que é um método estático da classe thread. Tá? Então, essa foi a lição de hoje. Na próxima aula, vamos continuar vendo um pouco mais sobre thread. Até lá!